Convidando a todos para que, numa posição de sentido, ouvimos e cantemos o hino nacional. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós estamos realizando uma sessão solene que tem como objetivo prestar uma homenagem em memória ao grande pastor e religioso Adriano de Almeida do Almeida. Nós queremos aqui registrar a presença do senhor prefeito municipal, a presença dos demais vereadores que se encontram, a presença também de lideranças políticas, religiosas, empresariais que prestigiam esse evento. Nesse instante, eu quero passar a palavra ao doutor Raimundo Bastos, que é um dos inspiradores desse evento. Queria saudar a todos, uma boa tarde. E como hoje nós vamos falar essa cerimônia que tem muito a ver com autoridade, queria cumprimentar a todos na pessoa do prefeito municipal Ciro Braga, desculpe, porque vai chegar lá, né? Nós estamos falando de autoridade e ele está representando a cidade hoje. Então, mais uma vez, há 25 dias eu estava aqui. Mais uma vez estou aqui representando o Reino de Deus como embaixador. E existe uma celebridade, vamos dizer assim, religiosa, como o Tarcísio fala, chamada Billy Graham, dos Estados Unidos. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, pelo seu caráter, pela sua sabedoria, era um homem de Deus. E uma vez chegaram para Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, já que você é tão famoso, assim, conhecido, pessoa tão de prestígio nos Estados Unidos, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E o Billy Graham disse: eu não vou me rebaixar da minha autoridade de embaixador do Reino de Deus para ser o simples presidente dos Estados Unidos. Então, é uma honra muito grande para mim estar representando o Reino de Deus aqui essa noite, que é muito mais importante do que o Reino da Terra. E tudo isso parece loucura, né? Eu, há 16 anos atrás, eu ia achar isso aqui uma coisa mais ridícula, sem sentido, sem senso, porque eu não acreditava em Deus, não acreditava no reino espiritual. E para mim isso não tinha nenhum sentido, seria apenas loucura. Mas aprendi na palavra de Deus, quando ela diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E eu queria aqui citar, não podia deixar de citar a pessoa do Batista Braga, porque ele faz parte desse governo, muito forte, parte dele, a participação. Eu seria ingrato em não citá-lo aqui, já que ele não vai falar, pelo menos até no protocolo não está o nome dele. E ele, como o Tarcísio falou, foi um dos mentores desse momento, que para mim está sendo um sonho a se realizar, não só para mim, mas para muitos itapajenses, eu sei disso. E nós, há 4 anos atrás, quando Batista teve a sua derrota eleitoral e começamos a estudar a Bíblia, ele foi compreendendo essas coisas que o Espírito de Deus ensina, e para o homem é loucura. E eu, certa vez na campanha agora, alguns meses antes da campanha, eu falei para ele que seria importante que a cidade fizesse um evento como esse. E ele se prontificou, quando eleito, na época ele era o candidato, fazer esse evento. Então, são as coisas que vão acontecendo, e Deus providenciou esse momento, ter um gestor que esteja atento a essas coisas espirituais. Que quando as coisas acontecem no reino espiritual, elas mais fácil acontece no reino físico. Depois encontrei com o Ideia, casualmente, perguntei a ele se ele se lembrava, ouviu falar do Adriano Nome. E o Ideia disse: acabei de falar com o Batista sobre isso. E nós, Deus está nos dirigindo para uma coisa. Fomos falar com o Batista no hotel, o Lirinha, não sei se está aqui presente. O Lirinha chegou no mesmo momento e entramos no mesmo assunto. Uma semana depois, o Hernando chega lá em casa
outro vereador, para levar uma pessoa para conversar com o Batista. E ontem à noite o Haroldo foi para a nossa reunião, Deus trazendo as coisas, tudo acontecendo, que muitas pessoas chamam isso de coincidência, eu chamo de providência de Deus, porque coincidência é o nome que você dá à providência divina quando você não tem fé. Em outras palavras, toda coincidência é uma providência, quando e somente quando você crê. E nós estamos numa cerimônia oficial, mas muito envoltos no espiritual, no imaterial, no metafísico, porque aqui em cima vocês não imaginam a guerra que está acontecendo. Os nossos olhos físicos não podem contemplar, mas os nossos olhos espirituais podem contemplar, e o nome desses olhos se chama fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não estamos vendo o que está acontecendo nos ares, mas com certeza uma vitória grande está acontecendo agora nesse momento e vai acontecer. E nós não estamos vendo o que vai acontecer, mas nós esperamos que aconteça. Isso é fé. Nós sabemos que Itapajé não será mais a mesma, porque nós cremos a partir dessa reunião, a partir desse momento solene, a partir dessa guerra que está sendo travada do céu, porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Jesus disse certa vez que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a minha razão de estar aqui é esta: situar vocês para entenderem o que está acontecendo nesse momento, e a razão dessa sessão solene, que é fazer justiça humana, mas baseada na justiça de Deus, ao dívida que Itapajé tem para com Adriano Nobre. Esta cidade precisa buscar primeiramente, como a Bíblia ensina, resolver os problemas do reino de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas a essa administração. E por isso nós fizemos todo o esforço para que isso acontecesse no princípio da administração. Algumas pessoas foram favoráveis a fazer depois, mas a oportunidade não bate na porta da gente toda hora. Nós temos que pegá-la nesse momento. Então, em 1914, 99 anos atrás, o pastor, o missionário Adriano Nobre, na época, realizou um ato profético que foi justo, porque a Bíblia deixa essa prerrogativa para ele, que após ter sido preso, ter sido espancado, difamado, humilhado e expulso dessa cidade por autoridades desse município e por alguns munícipes, ele bateu o pó da sandália à saída do município, cumprindo o que a Bíblia dizia. Porque a Bíblia diz isso lá em Lucas capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz aos seus discípulos: e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Claro que nosso irmão agiu por impulso, porque tamanha foi a injúria que ele sofreu, mas ele fez esse ato profético, que a cidade então está sobre juízo, testemunho que foi dado pelo que ela fez contra Adriano Nobre. Abriu-se então um portal metafísico, deixando Itapajé indefeso, à mercê das hostes malignas. Daí a nossa situação até hoje, a cidade está parada no tempo há tanto tempo e as outras ao redor crescendo. Essa mesma Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe um poder de Deus, mas existe um poder do mal que luta para essa cidade não sair do atoleiro. E hoje nós estamos fazendo uma batalha contra elas aqui, todos nós. Há relatos que o pastor Adriano Nobre posteriormente perdoou a cidade. Houve um perdão, que ele pediu perdão à cidade por ter batido o pó da chinela, na sandália. Só que ele fez isso porque ele era um cristão convicto, verdadeiro, e fez isso como cristão, porque a próprio Pai Nosso nos ensina, a oração que o Senhor nos ensinou, que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Ele fez um ato cristão de perdão, mas isso não anulou o ato profético que ele fez, porque isso foi dirigido para Deus, porque foi Deus que disse: se ele fizesse isso, quem ia se ver com ele era aquela cidade. E esse é o motivo que nós estamos aqui hoje. O perdão tem que vir de Deus, se assim, na sua soberania, liberar esse perdão. E a nossa esperança, a nossa confiança é saber que Ele é rico em misericórdia e já perdoou cidades muito maiores e mais ímpias do que a nossa,
como ele fez com Nínive, lá no capítulo 3 de Jonas. Então nós estamos aqui hoje na intenção de reparar esse dano e reconciliar a necessidade com Deus, maiormente pelo agravo, o dolo de não apenas termos deixado de receber o discípulo do Senhor, mas nós, além de não termos recebido, nós nos espancamos, prendemos, humilhamos e enxotamos da cidade, o que nos deixa prever um juízo muito maior. Então cabe à igreja do Senhor, aqui tão bem representada, né, o papel de desligar aqui na terra para que ocorra o correspondente no céu. Está lá em Mateus 18 a 20, quando Jesus disse que a igreja ligada aqui na terra será ligada no céu e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então é imprescindível a presença da igreja, representada aqui pelos nossos pastores, por muitos que creem verdadeiramente em Jesus Cristo e na Bíblia. Então o prefeito, Ciro Braga, presidente da Câmara, Evaldo Rocha, representando legalmente a cidade como autoridade máxima constituída no âmbito terreno e também no âmbito de Deus, porque a Bíblia disse isso, e eu falei no dia 1º da posse, que toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e o que resiste terão sobre si a mesma condenação. E eles estão representando a cidade, tudo que eles decidirem aqui, como cidade, terá sido feita por toda a cidade. Isso é importante todo mundo saber, independente da opinião pública. O que o prefeito decidir, é a cidade que decidiu, porque ele tem autoridade concedida por essa cidade. Do mesmo modo que o nosso município vem sobre essa anátema por um ato profético bíblico, que foi bater com a chinela, também por uma atitude bíblica, nós estamos aqui hoje esperando converter essa maldição em bênçãos, desde que nós façamos o que a Bíblia nos ensina, lá em 2 Crônicas 7, 13 a 15. Deus diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, a partir do momento que nós obedecermos a sua palavra.